Tchan. Pois, Oba! acabou, agora entrou? Entrou! Agora estou vendo toda a sua cabeleira. Ah, bom, porque eu não estou me vendo ainda aqui, mas eu vou tentar. Se não der certo, eu vou mandar uma solicitação de um outro telefone aqui, Tá, mas eu tá? tô te Já vendo consegui. agora. Tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, Ah, tá? então ótimo. Então vamos lá, vamos lá. Tá Ótimo. lindo, tá lindo. Obrigado. Bom, Tchan, então eu estava falando para o pessoal desse movimento que eu resolvi fazer agora nesse mês, em relação aos acampamentos. Agora, no final do mês, a gente comemora, né, o Dia Nacional dos Acampamentos Educativos, e aí eu achei um mote bacana, né, e sem contar esse momento pandêmico que a gente está vivendo. Mas eu não vim falar de Perfeito. pandemia aqui, não. Eu vim falar aqui de você. E aí eu quero que Tá você bom. conte aí para o pessoal, conte um pouquinho da sua história, no que você acredita, o que você faz, e fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da dinâmica, e aí depois a gente migra lá para os acampamentos. Pode ser? Pode ser. Então eu vou Então, contar um pouquinho da história, como manda eu bala. comecei com o acampamento, como que foi o desenvolvimento da minha trajetória aí. Na verdade, eu comecei com 16 anos de idade, trabalhando como monitor de acampamento Outro dia. educativo, outro dia, e isso tudo aconteceu como monitor da escola que eu estudava, para ser monitor das crianças que todos os anos viajavam no final do ano para o acampamento, no caso era o NR, na época, e eu, com 16 anos de idade, fui convidado para ser esse monitor das crianças, né, de 9, 10 anos de idade. E até hoje eu não sei quem cuidou de quem, se fui eu que cuidei das crianças ou se as crianças que cuidaram de mim. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque eu na época, era atleta, jogava basquete, por incrível que pareça, com essa altura toda, mas enfim, eu me descobri. Quando eu cheguei lá, eu nunca tinha sido acampante, eu nunca fui acampante na minha vida, né? E aquilo, eu me identifiquei tanto que eu falei, eu quero fazer isso da minha vida. E aí, claro, né, com dedicação, mergulhei nas atividades, me envolvi com as crianças no sentido de conversar, de interagir, de conhecê-las. E aí, com certeza, isso acabou sendo um destaque, onde eu fui convidado para começar a trabalhar no acampamento. E eu comecei a trabalhar, estudava, jogava e trabalhava no acampamento. Em pouco tempo eu virei auxiliar de coordenação, depois eu virei coordenador e comecei a minha carreira nos acampamentos. E, na verdade, mesmo trabalhando já com uma experiência, eu entrei na faculdade, né, em educação física, antes eu entrei em engenharia, mas aí eu desisti, e aí eu fui fazer educação física, fui buscar o que eu gostava. E aí na faculdade eu tive certeza de que eu estava fazendo a coisa certa e fui aprender a teoria daquilo que eu estava fazendo. E aí onde eu também, por questões de propósito, de disponibilidade, acabei indo para outros acampamentos, então acabei coordenando o Monjolinho, acabei fundando o Aruanã, comecei a dar cursos, né, pelo Brasil inteiro nessa área de recreação e Aqui, lazer. né? Inclusive aí, e aonde eu conheci também Pedroca nesses encontros, né, ENAF, ENAREL, enfim, né, Fitness Brasil, JOPEF e assim por diante. E aí eu comecei a fazer realmente uma carreira e comecei a estudar cada vez mais para entender a prática daquilo que eu fazia. Olha lá o Pedroca, aê, campeão, grande Pedroca. E aí foi muito bacana porque o acampamento me deu toda a base para aquilo que eu faço hoje. Então eu consegui transitar em vários acampamentos, depois administrei o próprio Monjolinho, enfim, fiz temporadas em outros acampamentos, dei muito curso também, né? Palestras no Paiol, no Peraltas, enfim, né? Abri acampamento lá em Minas, em Três Pontas. Então tudo isso me deu muito subsídio e eu fui estudando cada vez mais e paralelo a isso tudo eu comecei uma carreira acadêmica também. Comecei a dar aula em faculdades, nas disciplinas de recreação, lazer, aí da educação física também fui para o turismo, do turismo para a pedagogia, enfim, e fui me envolvendo cada vez mais com essa área.
E quando foi em meados de 2000, na verdade, eu voltei dos Estados Unidos, porque eu morei um ano lá, onde eu também fui aprender sobre parques temáticos, porque aqui nessa época não tinha nem Hopi Hari direito, na época só tinha o Play Center, né, em São Paulo, e todo mundo falava de Disney, e eu fui conhecer bem de perto ali a Universal, a Disney, morei em Orlando um ano para aprender toda essa questão do encantamento, toda essa questão de produção, né, do parque, enfim. E aí eu resolvi, como eu já dava muito curso, eu fui convidado por uma empresa para fazer uma atividade de integração no encontro de RH de uma multinacional. E esse trabalho, ele acabou sendo muito bacana, e daquele trabalho, outras pessoas me convidaram para fazer outras atividades em outros encontros na mesma empresa, mas em áreas diferentes. Foi ali que eu vi a possibilidade de abrir uma empresa focada nisso, em dinâmicas, em atividades. No entanto que eu acabei chamando de dinâmica, o nome disponível, imagina isso na época, né, o nome dinâmica disponível, e abrir a dinâmica. Só que, claro, né, no começo, quando você não tem muito cliente corporativo ainda, né, você acaba focando nessa... Né, eu estava fazendo aquilo que eu sabia, que era recreação, lazer, dando muitos cursos, formando mão de obra, né, para o mercado de trabalho, fazendo as nossas próprias temporadas de férias, então, e dando aula ao mesmo tempo. Então, os alunos também trabalhavam comigo, acabava tendo uma chance de fazer um estágio, uma parte prática, e foi muito bacana, porque aí ao longo dos anos a gente foi focando a dinâmica cada vez mais no conceito de desenvolvimento humano. E essas atividades, essas dinâmicas, elas foram canalizando para o que a gente faz hoje, que são atividades, não deixo de falar lúdicas, elas não deixam de ser lúdicas, mas são ferramentas, atividades que desenvolvem a reflexão acerca do desenvolvimento humano. Então, essa questão do comportamento, das competências, tudo isso a gente fala por meio dessas dinâmicas. E só para acabar de contextualizar a nossa história, nós somos pioneiros em unir team building com responsabilidade social. E isso foi um grande diferencial para a dinâmica, né, na última década, vamos chamar assim, porque a gente acabou criando algumas atividades que, ao mesmo tempo, desenvolvem, tem toda essa questão de motivação, de trabalho em equipe, de comunicação, de cooperação, de coragem, de criatividade, mas também, no final, traz o exercício da cidadania, traz a responsabilidade social. O exemplo da atividade é a Heart Bike que a gente criou, que é a construção das bicicletas, e no final entram crianças carentes para ganhar essas bicicletas das mãos dos participantes. Então isso foi muito legal, é o que a gente faz hoje, e a gente está super feliz com o nosso desempenho aí. Massa, massa. E quando a gente vê, essa atividade, inclusive, ficou famosíssima, né? Um monte de todo local, todo mundo faz, é muito bacana. Eu já tive a oportunidade de assistir e ela acaba inspirando muitas outras atividades, né? Porque a gente acaba tudo recriando em cima do que é feito, isso é uma coisa muito comum, não só na recreação, mas como em todos os segmentos, né? Então, as coisas boas a gente olha, se inspira, copia, dá uma ajustada, e eu acho que é mais assim, mais ou menos assim, né? O que você viu lá fora, nos Estados Unidos, o que você trouxe para cá, o conceito da Disney, e obviamente a gente vai aprimorando, né, e vai botando a nossa cara, né? Mas a gente vendo aí o seu histórico, né, ele é muito parecido com um pouco do nosso, um pouco, né, do Quito que tá aí, do Isidoro que tá aí, do pessoal que tá entrando, do Edinho, o meu, de Pedroca, das pessoas, né? Se apaixonar pelo acampamento, né? A gente se apaixona por esse mundo mágico, que é um mundo mágico. Depois a gente começa a querer conhecer mais, aí a gente começa a mergulhar, e para mergulhar precisa estudar um pouquinho, né? Porque você falou muito bem, né? Precisa buscar, né, na pedagogia, na psicologia, na filosofia,
na educação física, a gente começa a juntar suportes. E aí depois você migrou para um mercado que é encantador, fascinante. A gente também atua aqui com esse mercado corporativo, que é um mercado massa, que usa a ludicidade, que usa as dinâmicas. E aí você falou em comportamento, né? Você falou em comportamento e habilidade, e aí eu quero trazer isso para o nosso tema, né? Os segredos de um bom tio, né? Qual seriam os segredos, assim? Você trabalhou com muito treinamento, você faz muito treinamento, já fez uns trabalhos maravilhosos aqui com a gente. Você fez muito acampamentos temáticos, né? Fazia uns cursos geniais, temáticos, né? A gente trabalha muito hoje em cima de temas, muito inspirado no que vocês faziam, né? E muitos deles fazem ainda. Mas eu queria que você, se você pudesse resumir de uma forma simples, sucinta, assim. A gente chama aqui o nosso monitor de tio, né? De tio, mas algumas instituições, algumas entidades chamam de monitor, de facilitador. Eu acho que isso é uma discussão que não chega a lugar nenhum. A função é aquele cidadão que está ali para cuidar não só da atividade, mas para cuidar de algo mais, né? Cuidar da integridade das crianças que ali estão. Eu sempre digo para minha equipe que eles têm que sair daqui biológica, fisiológica e socialmente fortalecidos, né? Que nenhum dos três podem ser descuidados. Porque se você serve uma comida estragada, foi ruim, né? Se o menino sai de casa contando que sofreu bullying, foi ruim. Se fica doente, foi ruim. Então, isso tudo, esse tripézinho precisa estar bem juntinho. Como você também trabalha com muitos jovens, né? E a gente também, não que não sejamos jovens, mas né, que a gente trabalha com a turma muito jovem. Eu queria que você dissesse assim, o que você acha, pelo seu olhar aí, pela sua enorme experiência, principalmente no mundo corporativo, que exige mais, né, desse olhar, o segredo para ser um bom profissional, um bom tio, né? Já que a gente está tombando isso mais para o lado do acampamento aí. O que você pode dizer para a turma? Então, Rosé, olha só, é bem interessante porque eu falo que é a linha de frente, né? Não tem como o cartão de visitas do acampamento acaba sendo o próprio monitor, porque na verdade o pai, a mãe, o responsável, ele vai avaliar o trabalho que no começo ele é intangível, porque né, você tem que confiar, você tem que acreditar que isso vai ser bacana para o acampante, mas no final ele vai ver realmente o espelho, como a criança volta, é o espelho desse monitor, desse tio que tomou conta do filho, da filha dessa, né, dessa família, que é o bem mais precioso. Então, primeiro, eu falo que a responsabilidade de quem está comandando, fazendo a gestão do acampamento, de treinar essas pessoas. Porque esse treinamento, essa preocupação, que é o diferencial. Antigamente, a gente sempre, né, quando eu estava bem mais envolvido com os acampamentos, a discussão sempre foi em profissionalizar esse monitor, esse tio, esse conselheiro, enfim, profissionalizar essa pessoa para que ela atuasse de uma forma diferenciada, e não ser aquele cara, chama lá o cara bacana, aquele cara gosta de criança, mas tem que ter todo o embasamento, tem que ter toda uma preocupação, porque se você realmente não conhecer, se você não tiver conceitos para se envolver ali no tocante acampante, em relação a todas as suas, o comportamento da criança, essa pessoa ela não vai agregar. Aí o acampamento ele deixa de ser educativo, não é? E essa é uma questão muito forte, porque mesmo estando em temporadas de férias, a gente acaba, de uma forma ou de outra, educando essa criança em vários aspectos, né? Ali não tem como discutir, não tem como fugir disso. Por isso que é importante esse tio, né, esse monitor, ele ter essa consciência do que ele tem que estudar. Primeiro, entender os conceitos do lazer. Porque se você não respeita o tempo mais precioso que essa criança está te entregando, né, que é o tempo livre dela, e você tem que, profissionalmente, proporcionar para ela o melhor possível dentro do tempo mais rico e mais nobre da vida dela. Hoje essas crianças, meu filho está aqui, eu tenho um filho de 14 anos, por exemplo, está na pandemia, está em isolamento, mas o tempo dele ele é restrito. Por quê? Porque tem, por incrível que pareça, mais tarefas do que ele teria ao vivo na escola ali.
ele está sendo bombardeado de atividades, de trabalhos, de coisas, enfim. Então, quando a criança ela vai, né, principalmente agora, eu acredito muito nesse futuro, né, dos acampamentos pós-pandemia aí, porque é um lugar onde a criança ela vai poder se sentir mais livre, ela vai poder ter contato com a natureza, ela vai poder se sociabilizar de uma forma diferente. Então, tudo isso tem que ser respeitado. E esse monitor ele é responsável por isso. Primeiro, para conhecer os conceitos. Depois, para ele estar realmente envolvido com a filosofia do local, né? Com a filosofia do acampamento que ele veste a camisa. Sim. Como que é feito, por que é feito, ter a consciência do porquê é feito. E fora que eu acredito que características como ética, hoje em dia, né, a própria educação da pessoa, o carisma, mas o sentimento genuíno de você querer trabalhar com e para essa criança é o grande diferencial. Né? Então não adianta, eu vou lá também para me divertir, ou eu vou curtir um pouco, eu vou ganhar uma graninha. Não é isso, eu acho que tem que ser mesmo, tem que ter uma cabeça e uma visão bem profissional daquilo, porque você é o grande responsável por tudo. A criança, a partir do momento que ela tem um conflito ali, você tem que saber gerir esse conflito, você tem que saber solucionar esse conflito, escutar, dar voz para quem não fala tanto, você tem que ser um facilitador ali das relações, né? Porque quando eu até brinco e falo, né, quando tá sol, quando tá tudo maravilhoso, os horários livres funcionando, é piscina, é caiaque, é tudo futebol, é perfeito. Você vai conhecer um verdadeiro monitor, um verdadeiro tio, na crise. É o que está acontecendo agora, a gente está conhecendo os verdadeiros líderes e os profissionais na crise. Então, na crise que eu falo, o que é? É com um problema de relacionamento, é num dia que chove, é numa atividade que você vai ter que adaptar, que você vai ter que se organizar, que você tem que planejar de uma forma diferente. Esse é o diferencial. Essa pessoa que vai ter valor. Né? O que eu vejo hoje, Rose, é que existem assim, muitas pessoas preocupadas com isso, sim, mas parece que tem uma geração aí que acabou tendo um certo hiato, aí, um certo vazio, né, em relação a essas questões de postura profissional, essas questões de tentar ousar e criar coisas diferentes. Eu acho que, por um lado, as facilidades que nós temos hoje em termos de tecnologia, de informação, até mesmo de oferta de cursos, isso, na nossa época era difícil, né? Você não tinha tantas coisas, né? Hoje você tem muito, e parece que esse aumento e essa oferta que tem no mercado deixou um pouco as pessoas mais, assim, qualquer coisa eu vou lá e vejo, deixou um pouco mais preguiçosas, no sentido de, qualquer hora eu vou lá, tem muito livro hoje, tem muita coisa, mas eu sinto que é hora cada vez mais de estudar, é hora cada vez mais da gente se profissionalizar, né? E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. E eu sinto assim, esse movimento todo, né, dos monitores, dos tios, aqui com a gente, tudo, né, a gente está com 31 anos de estrada aí, perante a muitos aí da Baia, né, a gente está no inicinho da carreira, né? E a gente também tem buscado os nossos caminhos, né? E a gente tem um curso aqui que a gente faz, que é nesse curso que a gente pega e faz toda a captação do nosso pessoal. E esse curso, até então, era um curso que era feito em Recife, né? E a gente está aqui em Porto de Galinhas. E a gente pensou assim, poxa, por que não fazer esse curso aqui no próprio espaço, onde a gente vai passar 2 dias com essa pessoa, né? Vai sair mais caro? Vai dar mais trabalho? Vai. Mas o que a gente ganhou com isso? Exatamente isso aí que você falou. Em 2 dias, eu sei exatamente qual o profissional que eu não quero.
Eu sei exatamente aquele profissional que não sabe se comportar numa mesa, aquele profissional que não sabe, que não tem a coisa da liderança positiva, aquele profissional que está pouco se lixando para o curso, que está afim de jogar a bola. Olha, se ele veio para um curso, se ele está pagando para ele fazer um curso e ele está mais interessado em fazer bola e jogar bola, quando eu botar ele no acampamento, ele vai deixar o moleque lá tomando banho sozinho e vai estar querendo jogar bola. Então, assim, todas essas habilidades competências que são importantes e que elas não são disciplinas, vamos colocar assim, né? Que elas não são disciplinas, para quem, isso é o meu olhar, tá? Para quem trabalha com acampamentos, elas são essenciais, né? Saber os valores do cara, a questão da ética, do respeito, que a gente sabe, se dá uma bronca, vai eu, você, tu, vai todo mundo preso. O negócio vai dar ruim para todo mundo. Então, assim, e o que eu percebo é que cada vez mais tem muito conteúdo, concordo com você, mas muito conteúdo, eu não vou dizer ruim, que é uma palavra, né, que não seria adequada e não seria a palavra certa, mas eu acho que muito raso, sabe? Tem muito conteúdo, muito líquido, né? Aí a gente vai falar um pouquinho lá de bala, mas tudo muito líquido, né? Uma coisa que você, sabe, se você mergulhar, não tem nada. Então, é tudo muito raso. Então, poxa, eu aprendi 3, 4 musiquinhas, 3, 4 brincadeiras é o suficiente? Não! Você não aprendeu nada, até porque música e brincadeira tem assim de livro. O que você precisa aprender é o que está por trás da música, é o que está por trás da atividade, não é verdade? E eu acho que você aí, nesse trabalho que você faz corporativo, isso é muito forte, né? Principalmente nos trabalhos corporativos que se faz, que é contratado para exatamente identificar aquelas pessoas, se aquelas pessoas são as pessoas certas para estar no negócio certo. Então, eu acho que aqui a gente, no acampamento, a última coisa que a gente está fazendo, eu estou buscando alguns ex-acampantes para ser monitor, né? E chega naquela fase, o moleque cresceu aqui com a gente, mas não quer deixar que ame isso aqui, não sei o quê, não sei o quê. Então eu estou fazendo, coloca fulano, coloca ciclano. Eu falei assim, gente, não é assim. Não é só porque o cara gosta do acampamento que ele vai ser um bom monitor, né? E muitas vezes, quando o moleque vem para a primeira reunião, ele abre um olho desse tamanho e fala assim, meu Deus, né? Tem que pensar em tudo isso. Eu não sabia. Na hora que o moleque sai da reunião, ele sai em estado de choque, assim, né? Se você quer fazer outra, eu falei assim, não, eu acho que não. Porque não consegue entender da profundidade que a gente vai, né? Da responsabilidade que quem está na condução vai, né? Então, isso é muito comum a gente escutar o espanto das pessoas e cada vez mais os jovens estão mais fluidos, né? Não sei se é por conta de tanta facilidade. E isso me deixa um pouco triste, né? Porque tem muita coisa para ser feita, né? Muita coisa para buscar, para estudar, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar aí como é que vai ajudar essa moçadinha aí, buscar esse caminho aí, que é um caminho tão bacana, né? E até porque, se eu estou enganada ou não, você acha que essa sua experiência de acampamento lhe ajudou para a sua profissão, a outra? Totalmente, eu acho que, na verdade, eu sou envolvido com a ABAE, né, com a Associação Brasileira de Acampamentos Educativos, sou diretor técnico, estou diretor técnico ali, justamente para poder retribuir, né, porque hoje eu não estou envolvido com acampamentos, eu não defendo, eu não visto nenhuma camisa, eu faço um papel ali totalmente neutro e a favor, né, da atividade, a favor do crescimento dos acampamentos, porque eu acho que eu devo isso, de alguma forma, e é uma maneira de eu retribuir. Então, porque todo mundo que está ali envolvido é um trabalho voluntário, né, para fazer a associação crescer. Então, eu faço isso de coração mesmo, porque é uma maneira de eu retribuir todas as portas que se abriram por conta dos acampamentos. Então, se não fosse essa experiência que eu trago na bagagem dos acampamentos, hoje eu não conseguiria atuar da forma que eu atuo nas empresas, as palestras que eu ministro. Então, eu falo, né, desde o primeiro... isso aí faz parte, né? Então, é assim, desde o primeiro momento que eu lembro que eu subi no palco para explicar um jogo, uma atividade para as crianças, com certeza isso me ajudou para hoje eu subir num palco e dar uma palestra para 1.000, 2.000 pessoas e tendo essa confiança daquilo que a gente faz. E fora todas essas técnicas de jogos, de atividades,
da maneira, a gente sabe como a pessoa se envolve, a gente sabe como, né, a gente resgata um pouco desses comportamentos, porque quando um adulto hoje ele faz uma atividade prática, ele realmente vai deixar ali aparecer todos os comportamentos genuínos e verdadeiros dele, né? Porque ninguém simula essas coisas, porque ele sabe que ali é diferente, a gente cria um ambiente favorável para isso, e quando você vê, você está identificando quem é o líder, você está identificando quem tem uma comunicação mais assertiva, quem colabora mais, enfim, e aí você vai identificando todas essas competências. E isso me fez, né, escrever o livro, né, que hoje também é a base da nossa metodologia, que é esse livrinho aqui, Os 12 Cs do Ciclo. Tá vendo aí? Porque a tela para mim não está aparecendo. Tá. Os 12 Cs do Ciclo do Sucesso. Mata. Então, eu consegui deixar um pouquinho da minha história aqui também, identificando esses 12 passos para o caminho da excelência. Eu acho que a palavra é essa, a gente buscar a excelência. Sempre. E quando a gente fala desse monitor, desse tio, hoje, nunca se discutiu tanto como se discute agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a respeito de propósito. Então, quando o monitor ele tem a consciência daquilo que ele faz, não é só o que e o como, é o porquê que ele está no acampamento. Exatamente. É o porquê que ele está no acampamento. Na hora que ele responder essa pergunta do porquê, é um ser de consciência que eu falo aqui. Na hora que você tem consciência do porquê que você faz as coisas, o seu nível de comprometimento, de compartilhamento, de coragem, de tudo isso, vai aparecer de uma forma espontânea e natural. E aí a gente vai lá para o círculo de ouro, né? Vai lá para o círculo de ouro, né? Responda primeiro o porquê, né? Simon Sinek, exatamente. Né? Simon Sinek diga, olha, você tem que saber o porquê, né? O porquê que eu estou aqui, o porquê que eu me enfiei nessa encrenca. E quando eu consigo responder o porquê, eu estou 1000 passos à frente, 1000 passos à frente da minha concorrência, da minha, né, do meu colega de trabalho, no sentido, né, de estar evoluindo ainda mais. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Quem não conhece nada, né, do Círculo de Ouro, dá uma entradinha aí para poder conhecer. E depois, Chan, me manda direitinho o livro. Esse seu livro, que me perguntaram aqui, tem para vender na internet? Tem ele no formato e-book? Como é que é? Então, não tem ainda, a gente está fazendo várias mudanças nesse período aqui de pausa. Pausa, assim, a gente está trabalhando menos do que a gente estava acostumado, o ritmo que a gente estava. Então, a gente está reestruturando o nosso site, a gente está reestruturando várias coisas, mas eu estou dando essa palestra também via web, né? Mas as empresas têm contratado a palestra por meio de web meeting. Mas aí quem quiser, quem tiver interessado, manda um e-mail para a gente, depois eu deixo o meu e-mail aí, o dinamica@dinamicaludica.com.br, e aí eu consigo, a pessoa pode comprar e tudo. E uma coisa bacana é que 50% do valor do livro a gente vai destinar para os projetos sociais, para as ONGs parceiras da Dinâmica, para conseguir, de alguma forma, ajudá-los aí nesse momento também de crise. Então, a gente está, né, fazendo a nossa parte aqui por meio do livro. Tá. Deixa eu só responder aqui algumas perguntas que apareceram, que meu assistente aqui, Pedroca, ele está aqui anotando, ele é muito insistente, ele é muito certinho, tá? Aí ele botou aqui, foi uma pergunta que uma pessoa fez em relação, acho que essa pergunta cabe mais para mim, e acho que você também pode responder, né? O ex-acampante tem um passo à frente em relação aos outros recreadores e monitores no mercado. Aí, no nosso caso aqui da Companhia do Lazer, sim, a gente está começando com esse projeto de migração agora, de pegar os ex-acampantes que se interessam, que têm perfil, e eles estão começando a ser inseridos de uma forma profissional dentro do processo, né? Logicamente que eles passam também por todo um espaço de treinamento, de estágio, tem todo aquele espaço, mas sim, né? Acho que a realidade aí de vocês é parecida, acho que sim, né? Existe esse caminho? Eu acredito que sim, porque, na verdade, o acampante ele já vivenciou muita coisa, ele só vai ver o outro lado. Isso. É que aquela coisa, né? Ele pode ter
choque de realidade diferente, porque de repente ele pode não enxergar os bastidores das coisas, né, e perder um certo encanto. Mas se ele for profissional e quiser fazer isso realmente de uma forma bacana e tal, ele vai entender esse outro lado também, né? Se ele quiser ser profissional. Ele vai amar, porque ele vai ver todo o cuidado que todo mundo tem para fazer aquela criança ter o melhor momento da vida dela ali. Do que ele teve, né? Nossa, vocês pensaram nos mínimos detalhes, né? Preocupa se a gente faz xixi, se a gente faz o número 2, isso, enfim, tem todo esse tá... cuidado. Show. Né? E aí tem uma exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que você meio que já respondeu, sobre como é que esses monitores, né, a gente sabe que muitos deles não têm emprego fixo, não têm carteira assinada, e nesse momento aí de pandemia, aí, como é que você acha que eles podem se reorganizar ou se organizar para seguir em frente, porque assim como você, a gente sabe que isso vai passar, né? O Cury está por aí também, tem uma galera aqui, tu está por aí, está todo mundo por aí. Me diga aí, uma pessoa que perguntou isso aí em relação, qual é a dica aí, enquanto profissional, que você poderia dar para esse tio aí, para esse monitor? Olha, é até difícil, porque cada um tem uma realidade, né? Então, e cada região também é uma região, enfim. Mas eu costumo dizer o seguinte, no momento desse, se a pessoa está lá um pouco mais, vamos dizer assim, parada, eu brinco que eu falo que é hora de criar músculo, né? É hora de você se apropriar realmente das teorias, é hora de você rever as suas práticas, quem sabe criar coisas novas nesse momento. Você pode trazer uma ideia diferenciada, um jogo diferenciado, você pode pensar nas questões agora de como que vai ser. Então, por exemplo, eu fico pensando no monitor, né, voltando para o acampamento agora. O acampamento vai ter toda uma preocupação com higiene, com refeitório, né? Ainda mais, vai ter ainda mais. Estou dizendo, né, triplicado talvez os cuidados e algumas melhorias aí, claro, em relação a tudo isso. Aí a minha pergunta é, será que o monitor está se preocupando com isso nesse momento? Como que ele vai voltar? Será que ele tem isso já com ele, essas questões de entender, de higiene, de tal? Porque eu vejo às vezes também que, né, o monitor às vezes peca nessas coisas, ele precisa estar muito mais atento. Então por quê? Porque é um protocolo hoje que ele vai ter que defender. Ele vai ter que trabalhar em parceria com a empresa que ele está vestindo a camisa. Então ele tem que se preocupar com isso. É legal. Daqui a pouco vão me chamar lá e tá. Mas você está pensando nisso? Como que você vai atuar com as crianças? Você já pensou como que vai ser o seu controle, o seu contato? Como é que você vai se comportar na refeição? Como que você vai se comportar no jogo? Né? Então, sei lá, eu acho que é hora de começar a criar essas coisas. Vamos criar um jogo. Talvez fosse a hora de pensar de verdade o porquê, né? O porquê, exatamente. Porque acho que nesse momento, mais do que nunca, o porquê tem que estar aí bem claro. Poxa, será que realmente, né, eu quero estar nesse negócio? Será que isso faz sentido para mim? Eu acho que se nesse momento de pausa, né, como você colocou aí muito bem, eu gostei da palavra pausa, né? A gente não pensar nisso fica difícil, né? Aí, deixa eu ver o que Kikito botou aqui. Monitor é vocação, é transformando a educação através do lazer, monitor... Concordo plenamente, Kito, com o que você colocou aí. Chá, me conta aí uma história engraçada sua de monitor. Uma história engraçada de monitor? Ou você como monitor, ou você na condução, ou você que fez algo e deu ruim, mandou a trilha aí para a direita, todo mundo foi para a esquerda, trocou um papelzinho dentro do box, o que foi aí que deu? Não deu bom, deu ruim, conta aí. Olha, tem várias histórias aí, né? Acho que dá para escrever um livro só de histórias, né? Eu lembro logo quando eu comecei a trabalhar, eu era monitor, a gente foi para uma trilha, e uma criança jogou uma pedra numa colmeia, saiu todo mundo correndo, sendo atacado por abelha e voltando para o acampamento. Enfim, foi uma bagunça, né? Desde isso até a hora que eu pedi para o monitor, eu já estava criando jogos, e aí na época a gente foi fazer um caça ao tesouro, e a gente dividia as equipes por cores.
Então tinha lá os papéis coloridos para cada equipe pegar a sua cor correspondente, para não confundir, porque os lugares eram os mesmos, a ordem diferente, mas e as cores diferentes. E eu pedi para o monitor, falei, olha, você vai colar isso aqui em tal lugar, esses aqui em tal lugar, esses aqui, separei tudo bonitinho por cor e nos lugares. Ele pegou tudo, foi e colou. Quando deu 5 minutos de atividade, acabou, já tinha encontrado o tesouro, estava tudo errado, gente reclamando que chegou no lugar e não viu, o outro não sei o quê. Quando voltou todo mundo para o salão, senta todo mundo, vai ver o que foi. Quando eu fui perceber, eu descobri que o monitor era daltônico. Ele colou tudo errado. E aí, assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu chamava ele, se eu abraçava ele, falava, por que você não me contou? Enfim, olha, são várias histórias bacanas aí. Eu acho que é muito engraçado. Na hora a gente tá querendo matar um, né? Mas depois dá um bocado de risada, né? Porque... Depois a gente só dá risada, porque também é importante, a gente tem que se ter essa carga, é um trabalho muito sério, claro, mas a gente tem que ter essa carga também de descontração, a gente se diverte, por que não? O verdadeiro monitor é aquele que se diverte educando, né? Aquele que se diverte dando toda a autonomia para a criança, fazendo ela se desenvolver, ela se sociabilizar, mas ao mesmo tempo mostrando que ali ela está também curtindo. Se ela tiver que fazer uma intervenção, jogar junto, eu não vejo nada de errado, desde que essa pessoa tenha consciência daquilo que ela está. Hora de parar, hora de fazer, hora de pontuar, a hora de mostrar, hora de conversar. Né? Até hoje em dia, né, para você chamar atenção ou pontuar alguma coisa, você precisa saber fazer isso. Né? E eu falo, né, hoje se discute tanto essa questão de ética, de propósito. E eu falo, você ser um verdadeiro monitor é você ser bom o tempo todo sem ninguém olhar, sem ninguém está olhando. Não é porque o dono, o coordenador está olhando. Você tem que fazer a coisa certa sempre. Né? Não é porque, né, não está vendo, eu vou fazer assim. Não, você tem que fazer isso. E tem que ser exemplo, não tem jeito. Né? Não adianta aquele cara mandar arrumar a cama e a cama dele está uma bagunça. Não adianta isso. Tem que ser exemplo, né? Acaba sendo o exemplo, não tem jeito, né? Então as crianças acabam se espelhando na gente, né? Nos tios. Então tem que se virar mesmo. Se não tiver no sangue, se não tiver na essência, faz um acampamento e depois não faz mais. Aí tem uns profissionais que dizem, poxa, você nunca mais me chamou para fazer acampamento. Aí você, porque aí tenta mudar a equipe, né? Porque tem certas pessoas que você... Sim, né? Não vale a pena seguir, não é o perfil, né? Às vezes é bom no outro produto, mas o acampamento não funciona, né? Enfim. E eu acho que hoje, já que a gente está tocando nesse assunto, é até importante falar, porque hoje é muito fácil você conhecer o monitor, porque ele está engajado nas redes sociais, hoje já não tem mais o controle, né, da vida do... Você hoje entra ali, você pesquisa, ou o cara ele está mais envolvido numa rede social ou na outra, e você acaba conhecendo essa pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, para quem é profissional nesse sentido, tomar cuidado com o que posta, tomar cuidado com seus gostos, né, ser um pouco mais imparcial, porque você acaba lidando com crianças e famílias de todos os tipos, de todas as culturas, de todos os níveis. Então, você tem que tomar muito cuidado para você também não ser pego de surpresa aí em alguma questão, ou você deixar, ou criar, né, inimizades ou antipatia e tal, porque a pessoa posta uma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado hoje. O monitor ele tem que ter a vida dele muito, sabe... tem que ter muito cuidado com a vida dele. Eu comento muito aqui com a minha equipe, né, em relação às redes sociais, né? Aqui no nosso acampamento, nos acampamentos de férias de janeiro e julho, os projetos com a escola não, mas os acampamentos de férias, a gente não permite que as crianças tragam celular. Isso é algo que a gente ainda consegue fazer aqui e é muito bem visto pelas famílias. As famílias, elas gostam muito. As crianças resistem um pouco, eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar isso, mas enquanto eu puder,
eu vou segurar, porque eu acho que não se faz necessário, de verdade. A gente tem uma pessoa que faz os registros fotográficos, a gente tem uma pessoa que faz as selfies, que registra a todo momento, esse material depois ele é todo disponibilizado para a família. E eu costumo sempre falar para a equipe, as crianças precisam seguir a empresa, né, nas redes sociais. Agora, é lógico que eu não sou tola, não sou burra, apesar de ser loura, né, mas eu não sou burra o suficiente para achar que as crianças não vão ter conexão com o tio, porque a conexão delas é com o tio, né? É com o tio. Que fatalmente, mais cedo ou mais tarde, elas vão se encontrar, vão trocar Instagram, TikTok, WhatsApp, né? Vão trocar tudo. Agora, prestem atenção como é que vocês estão se comportando nessas redes, porque é o ditado mais certo, caiu na rede é peixe, né? Caiu na rede, não é só, todo mundo sabe. Então, presta atenção, qual tipo de imagem você está querendo passar para aquela criança, para aquela família, porque não é só a criança que vê, a criança vê, a família vê, o dono da empresa vê, o dono da escola vê, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que você deve saber isso muito mais do que eu, tem empresas que antes de contratar a pessoa, faz uma varredura nas redes sociais do cidadão. Né? Total, isso nas empresas que eu estou acostumado, o RH já falou, faz isso, com certeza faz isso, com certeza. Tem mais alguma pergunta aí, Rose? Tem aqui, legal? Tem uma pergunta bem massa. Em relação aos ganhos que um acampamento traz para a vida, qual a percentagem entre a programação e a experiência da imersão? Calma aí, repete, por favor, vamos lá. Ele quer saber, assim, nos acampamentos, qual o percentual que você acha mais significativo? Se a experiência da criança estar no acampamento como um todo, ou se a programação de ter, por exemplo, um equipamento diferente, um jogo diferente, uma festa diferente, qual é o peso disso? Você acha que isso caminha junto ou que você acha que o todo, a imersão, da vivência, da experiência, qual desses dois você acha que traz mais ganho para o acampante? Foi isso essa pergunta, Pedroca? É isso? Mais ganho para a pessoa, para a vida dela? Para o acampante, isso, né? O foco acampante. Eu acho que são duas coisas que andam juntas, totalmente. Né? Eu fui responsável, muitos anos, de montar essa programação. E eu sei a diferença, o impacto que uma boa programação causa dentro dessa imersão toda. Então não adianta também a gente levar as crianças para um lugar, fazer uma filosofia de acampamento e não ter atividades atraentes, a gente não ter, né, uma programação. Eu falo porque hoje a gente tem que respeitar um pouco de tudo. Eu sempre fui muito a favor de tentar equilibrar dentro da programação atividades que contemplem todos os tipos de interesses, né, culturais, sociais, esportivos, artísticos. Então, eu acho que tem que equilibrar tudo isso, porque a cada momento do acampamento, a cada atividade de 1h30, de 2 horas, enfim, a cada atividade que você proporciona, você atinge um determinado público. Então você também não cai no erro, porque eu já vi muita, e eu estou acostumado, porque eu também faço o seguinte, apesar de ter me afastado um pouco dos acampamentos, eu ainda estou muito presente, por exemplo, nos hotéis e nos resorts. Por quê? Porque as empresas realizam os eventos nesses locais. E vira e mexe eu dou uma olhada, vira e mexe eu vejo o que está acontecendo, ou eu chego para me hospedar antes, para preparar a atividade para os outros dias, enfim. E eu vejo tudo isso acontecer. E olha, sinceramente, às vezes quando eu olho o quadro de programação, eu me assusto. Né? Então, é de chorar. Então, eu acho assim, tudo tem que ter por isso que tem que ter um planejamento, né? Vamos aí, vamos fazer e tal. E amanhã eu não sei o que a gente faz. Eu acho que isso é uma falta de respeito com a criança. Então, eu sou muito a favor de ter uma programação interessante, que você vai oscilando todas essas práticas, vai equilibrando os tipos de atividade e, claro, pensando num gráfico, numa crescente, para você terminar no auge, no pico. Né? Eu sempre falo, mate um acampamento antes que ele morra. Né? Então tem que terminar no auge.
não pode, né? Se a criança começar a se cansar, ou se começar a perguntar que dia que vai embora, é porque a sua programação não está legal. Cada dia você tem que aumentar o nível de sociabilização, o nível de complexidade das atividades, e aos poucos você vai fazendo essa criança entender o todo. Mas não adianta você... Tem gente que às vezes comete alguns erros básicos, né? A primeira noite do acampamento vai querer fazer o jogo mais difícil. Ele nem mal conhece o acampamento à noite. Ele nem conhece o espaço físico, você está querendo fazer atividade. Às vezes está um sol lá fora de manhã, você vai querer fazer uma oficina dentro de alguma... Não dá. Então essas coisas são erros primários aí que as pessoas podem, né, começar a entender isso também. A gente tem trabalhado já tem alguns anos muito com temas, né? Bastante com temas. E o tema para a gente facilita muito, porque é uma maneira da gente fazer a mesma coisa com uma roupa diferente. E tem dado super certo. E eu sei que você trabalhou, você me fala um pouquinho disso aí, o que você acha dessa percepção de trabalhar com temas aí nos projetos de férias, nos acampamentos de férias. Olha, Rose, a gente, acho que desde 1994, quando eu comecei a ter contato, na verdade, acho que antes disso, quando eu trabalhava no próprio NR, eu comecei a trazer algumas ideias de jogos diferentes, assim, né? De produzir, de trazer um pouco mais de produção. Eu sempre falava assim, poxa, por que um monitor ali, ele vai explicar atividade vestido com uniforme? Ele não pode estar caracterizado de alguma coisa, né? Ele não pode contar, ter uma narrativa diferente. Ao invés de você entregar um papel, que é uma senha, você não pode produzir isso dentro de um envelope. E assim que eu comecei com essa ideia de produzir as coisas. Hoje é tão bonito, né? Se fala em storytelling, se fala em... né? Enfim, e a gente já fazia tudo isso. Mas, aí aos poucos a gente foi trazendo os temas. Por quê? Porque eu comecei a ver que a concorrência, quando a criança ela se envolvia com algum tipo de jogo, de eletrônico, né, o avanço dos videogames, dos jogos, do gráfico das coisas, eu falei, o acampamento ele precisa também olhar para isso. E aí foi onde a gente começou a inserir os temas. Hoje você vê que tudo é temático, praticamente. Hoje, as temporadas, os hotéis... Casamento é temático? Casamento, hoje em dia, está sendo temático. Né? Depois veio os buffets temáticos, depois veio tudo aonde você vai, os bares temáticos. Isso. Aonde você vai hoje pensar no entretenimento, de um modo geral, tem tema. E isso realmente faz com que a pessoa, a criança, principalmente, ela mergulhe nessa fantasia. Eu acredito muito ainda nas características do lúdico, né? Aventura, vertigem, fantasia e competição, né? Citando aí o Roger Caillois, né? As categorias do lúdico. Eu ainda acredito muito nisso. Mas também o tema, ele não pode ser estressante. Então, só voltando um pouquinho do que eu estava falando da programação, eu acredito também muito no tempo livre. Eu acho que também você proporcionar horários onde a criança ela tenha a autonomia de escolher o que ela quer e o que ela vai fazer no tempo livre do acampamento é super importante, porque se ela também tiver a opção de não querer fazer nada, isso também faz parte. Claro, né? Claro. É o ócio e ela tem que ser respeitada. Então, depois, se ela não aproveitou tanto, no dia seguinte ou depois, quando ela tiver uma outra oportunidade, ela vai se preocupar muito mais, ela vai falar, poxa, daqui a pouco vai cair, então é melhor eu optar por aquilo, é melhor eu fazer aquilo que eu tenho vontade. E ela vai começar a ter essa autonomia de escolher e de fazer. Exatamente. Ao mesmo tempo que você traz esse tema. Mas todo tema também tem que ter uma educação por trás, uma mensagem por trás. Claro, então eu me lembro que quando a gente começou a desenvolver esses acampamentos temáticos, a gente falava desde os 4 elementos da natureza, né, querendo trazer esses aspectos, esse conhecimento. Quando a gente fez um tema do Peter Pan, a gente quis dizer da importância do brincar na infância. Quando a gente fez a Caverna do Dragão, a gente quis falar da amizade. Quando a gente quis falar de X-Men, a gente falou da inclusão, né? Quem que é o diferente, quem que é o melhor. Então a gente quis trazer essas questões. Quando a gente falou do Star Wars, a gente quis trazer
essa questão da inovação, do futuro, da tecnologia também a favor das atividades. Enfim, então cada tema também tem que ter, não é fazer o tema por fazer, né? É fazer o tema para resgatar tudo isso. A gente trabalha muito com tema, e é engraçado que, assim, eu posso dizer que, né, 80% dos nossos acampantes são recorrentes, né? Então, são os que voltam, eles só deixam de vir quando fazem 14 anos lá, que é a faixa limite nossa. E a gente agora está começando a brincar numa faixa etária um pouquinho maior. Mas é muito engraçado que eles não falam assim, eu vim no acampamento de julho de 2015. Eles falam, eu vim no Azerutã, você veio? Eu vim no Era Uma Vez, você veio? Eu vim no... Enfim, eles saem dizendo os temas, isso é muito bacana. E aí, obviamente, você faz toda aquela parte, né, da camisa, da coisa, que aí você vai marcando. Então, essa coisa do tema funciona muito, muito legal também aqui com a gente. Aí, só queria fazer uma colocação que você falou, essa coisa de respeitar o tempo livre da criança, né, dela escolher. Há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, quando eu e Pedroca ainda éramos tios, né, quando a gente ainda ousava brincar com as crianças, que hoje a gente não brinca mais, hoje em dia só está na condução, né, aí quando a gente estava na lida mesmo com a garotada, teve uma coisa que uma criança falou que fez a gente pensar. A gente preparou um jogo, uma coisa massa, uma atividade, uma coisa assim, que a gente estava achando que estava abalando, né? Aí quando terminou, quando terminou, aí uma criança virou pra gente e falou assim, pronto, agora a gente pode brincar? Agora a gente entrou em depressão profunda. Assim, como assim? Né? E aí foi quando a gente foi rever toda a nossa grade de programação, que a gente, dentro desse processo, a gente começou a ver que estava com muita atividade dirigida, né? Que tinha muita atividade dirigida e tinha pouco tempo para eles fazer exatamente o que eles querem, né? E aí, hoje, dentro da nossa programação, existem duas lacunas, né? Na realidade, existem 3 lacunas bem fortes, né? Uma pela manhã, uma pela tarde, uma pela noite, que eles fazem o que eles querem, obviamente, que é aquele fazer que a gente chama de CCL, né? Que é Conselho de Convivência Livre, que é acordado entre eles, obviamente que é supervisionado, mas é uma coisa que ele está fazendo porque ele quer, né? Então é muito legal, então essas duas coisas. E aí Pedroca me lembrou aqui uma coisa também para falar. As temporadas, a gente tem feito umas experiências que a gente coloca, deu a louca na temporada. Que aí a gente pega uma temporada de casa e mistura. Não, e mistura. Aí um dia de um dia de outro. Aí isso deu tão certo que a gente já está na deu a louca da temporada 4. Porque aí a gente pega as outras, como são 5 dias aqui as nossas temporadas, aí a gente pega 5 temporadas. Aí pega 5. Aí essas 5 a gente não usa na outra. Aí é bem bacana, porque a criança fica, que personagem é esse? Essa eu vim, essa eu não vi. Aí fica bem bacana também, é uma coisa que a gente, quer dizer, do que já tem criado, a gente só recria, reorganiza e solta um produto novo, né? Então isso é muito bacana, você criar em cima do seu próprio conteúdo, fica bem interessante também. Deixa eu ver aqui. Exatamente, muito legal, muito legal. A gente também teve uma época que chegamos ao ponto de fazer com que os maiores se responsabilizassem por meio período do acampamento, montando a programação junto com a gente, né? E alguns monitores estavam junto com os acampantes. Então a gente também já teve essa oportunidade de fazer. Bom, bem legal, tem muita coisa. Tem muita coisa. Faltam 5 minutinhos só. E eu queria que você... Tempo livre é a hora que ele já constrói seu próprio mundo de acampamento. Fundamental. Verdade, Curi. Verdade. Queria que você deixasse um recado aí para nossa audiência, que a gente quase derrubou a internet, não foi? E queria que você deixasse um recado aí para a turma nesse momento tão bacana, tão especial, né? E, enfim, tá difícil para todo mundo, mas, assim, o que você pode dar um recado aí para o profissional que realmente quer fazer diferença aí no mercado com a sua experiência, que não é pouca, não é? Diga aí um recadinho para a turma. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a confiança e essa oportunidade de bater esse papo com você, tá um pouco mais próximo dos acampamentos, eu estou aqui, você está fazendo exercício comigo, que é fantástico, de relembrar tudo isso. Então, o recado que eu quero deixar aqui é um recado bem otimista.
na verdade. Eu acredito muito na força que o acampamento tem, e principalmente agora, pós-pandemia, aí, pós esse isolamento social, físico e também, por que não, psicológico, né? Então, o recado que eu quero deixar acreditem, continuem acreditando nos acampamentos, esse profissional continue buscando referências, buscando conhecimento, conceitos, buscando também hoje usar a tecnologia a favor, né? Apesar da gente pensar nesse detox, né? Nessa coisa de não de ficar offline, que também é super importante, mas hoje eu vejo que tem um universo tão grande de possibilidades de você agregar valor às suas atividades com a tecnologia. Eu já fico imaginando hoje um jogo noturno que o cara vai botar um óculos tipo Google Glass e ele vai simular em realidade aumentada e virtual o que vai acontecer hoje, do jeito que ele joga Fortnite, ele vai jogar Fortnite no acampamento à noite, né? Enfim, o mundo, o céu é o limite daqui para frente. Eu acho que essa galera tem grandes chances de trazer novidades, né, para os acampamentos, porque o acampamento também precisa ser oxigenado por essas, não só de estrutura, mas de atividades, né? E a presença desse monitor, hoje, ela é fundamental para o sucesso do negócio. Então, o que eu quero deixar de recado é isso: continue acreditando, continue estudando, buscando referências, se aproximando daqueles que têm histórias para contar, né, das pessoas mais experientes, porque se você fizer um paralelo, né, do que era o acampamento há 10 anos atrás, 15 anos atrás, do que é hoje, você já consegue tirar suas próprias conclusões e a partir daí continuar crescendo, né? Aproveitem cada minuto, e quando vocês estiverem envolvidos no acampamento, lembre-se dessa essência, né, de como é bom a gente poder contribuir com o crescimento das pessoas, né? No caso das crianças, eu acho que lembrar dessa essência é o que vai te mover para você ser um ótimo profissional, independente se você continue ou não no acampamento. Show! Obrigada de coração. Terça-feira que vem eu vou bater um papo com o Isidoro, ele é do acampamento Pumas, uma figuraça. Então eu espero você aqui na próxima terça-feira, às 15 horas. Sam, obrigada de coração. Estão pedindo para você cantar Pararão, Paraty, Parará, Parari, Paroró. Isso aí né, são amigos que entram na rede social só para me zoar, né? Então, eu Choquito, você pode crer que esses caras aí das antigas, né, ficam me zoando por aí, porque a gente deu muito curso aí do Brasil inteiro e tal, trabalhamos em hotéis. Não, Parará por causa do meu R, que eles ficam zoando. Mas enfim. Eu quero deixar um beijo para todo mundo que se conectou aí. Eu não vi a lista, mas um grande abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal. E estou super à disposição aí, tá bom? Massa. Um beijo grande, obrigado. Pronto, manda aí no meu e-mail o link do site, do livro, para eu poder publicar aqui no meu Instagram, tá bom? Já a gente já vai acabar. Estão pedindo para vir morar aqui na quarentena comigo. Pode vir, quem quiser vir, pode vir. Olha, só o galo cantando aí já me deu uma... Mas teve galo fazendo sexo explícito aqui atrás também. O negócio ficou meio quente por aqui. Gente, obrigada aí de verdade a todo mundo que entrou. E qualquer coisa a gente também está à disposição. Beijo aí no pessoal da Baia, toda a turma da Baia que entrou. Obrigada de novo aí, Sam. Foi muito massa e a gente se vê com certeza em breve. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.